Olá, eu vos cumprimento na paz do Senhor Jesus. Estamos, mais esse momento, refletindo na palavra de Deus, agora sobre os nossos atos, os atos do cristão durante toda a caminhada, uma vez que ouvimos a palavra de Deus, essa semente caiu em boa terra, estamos então frutificando, A Bíblia diz que quem recebe a palavra produz 30, 60, 100 por um. Então, nós recebemos esse vinde de Jesus, esse convite, é um convite e é voluntário, E uma vez recebendo esse convite, ele nos diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, nós começamos essa trajetória e percebemos, que da mesma forma como a Bíblia descreve, escreve, conta a história de Israel, toda a história daquele povo, os problemas, as tentações, as dificuldades, nós também não somos isentos. O próprio Jesus fora tentado, Mas ele não cedeu. O primeiro exemplo que nós temos de Adão e Eva cederam. E nós, nos nossos atos, as nossas atitudes, como tem sido? Vimos, também a questão de Caim, nos nossos relacionamentos, as oportunidades que temos de nos tirar dessa presença que surge, durante a nossa caminhada, os Caíns tentando nos derrubar, na família, a nossa responsabilidade de fazer a obra e cuidar da nossa família, o nosso ministério, quando falamos aqui, que como se tivéssemos que nos comportar como aquele tio, que eu contei aqui para os irmãos, não falta, com medo de perceber que não faça falta. Que maravilhoso, se eu e você não fizermos essa falta, assim, no sentido que a nossa ausência não vai prejudicar a obra. É claro que não quer dizer que não vai, porque eu disse que faz sim, mas que o nosso coração não cresça o orgulho e a soberba, achar que somos o último biscoito do pacote ou a última água do deserto, como o povo costuma falar por aí, Mas termos esse coração sincero, limpo, sem soberba, porque Deus não agrada da soberba. Ele exalta o humilhado, mas despreza, rejeita o soberbo. E durante toda a Bíblia, o que o que nos corrige é quanto à soberba, porque cresce em nós o ego, começamos a achar que somos bons. E um belo exemplo, dessa falsa humildade que nós às vezes apresentamos com os nossos lábios é Saul. Saul, quando Samuel vai ungir, ele fala: ah, Senhor, minha tribo é a menor de Israel, minha família é a mais fraca. E, no entanto, a soberba estava no coração, porque a Bíblia também fala, o que sai é o que está no coração. Na verdade, eu aqui falo, às vezes, eu até faço uma certa maquiagem, mas o que está no coração, à medida que vamos crescendo, vai expondo. Então, que Deus possa nos guardar, nos livrar de ter esses atos ruins. E se tiver que alguém contar a nossa história durante essa jornada, como serão nossas histórias, nossos atos, Assim como nós tiramos aqui da Bíblia várias histórias, a caminhada, nós temos que lembrar que Deus tinha um objetivo com o povo. Tirou do Egito e fez aquela caminhada, levou-os para a terra prometida, como de fato ele havia falado, cumpriu tudo, tudo aqui debaixo daquela mão, daquela potente mão, mas tinha que estar todo mundo aqui, Dentro desse quadrado que Deus então ordenara. Mas muitos sabemos quantos erros, quantos problemas surgiram. E na sua vida não é diferente. Nós passamos por tudo isso também. Falamos aqui de alguns atos que surgem, mas tem muitos outros. E como nós estamos? Como nós podemos refletir e meditando, nessa situação, lendo que Lucas, capítulo 15, as parábolas aqui de Jesus, e eu estarei lendo. Como nós nos encontramos? Com qual dessas 3 parábolas aqui, eu e você, nós nos encontramos? Lembrando que a gente está falando lá que aceitamos o vinde de Jesus. Vinde a mim, nós fomos e agora estamos caminhando com Cristo, aprendendo, analisando os nossos atos. Na tentação, Caim e assim por diante. Como estão os nossos atos? Então vamos estar aqui meditando, Começar no versículo 3, capítulo 15 de Lucas, diz assim: e ele propôs esta parábola dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e
e, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, não vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando-a, a põe em seus ombros, cheia de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a luz, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Então, nós vimos aqui, né, essas 3 parábolas, e ela é muito interessante para nós. Vimos a primeira, que é de uma ovelha, um animal manso, e ainda mais quando ele é apacentável, ele é manso. Vimos da dracma e do filho. A ovelha, ela se perdeu, porque, e meditando, né, como que uma ovelha se perde, o que falta para uma ovelha para ela se perder? Ou é doente, ou o alimento, alguma coisa, porque ela é mansa. E fomos analisando Ezequiel, vamos perceber que lá em Ezequiel, capítulo 34, fala dos pastores que apacentam as ovelhas e aproveitam-se, né, da gordura, só querem as lãs, e essas ovelhas, então, elas se dispersam. E meditando, eu falei, é muito forte isso, meu Deus, porque as ovelhas se perdem e qual é a responsabilidade? Vemos aqui essa responsabilidade e tirando a história, tanto a que perde, que nós muitas das vezes estamos atrás de alimentos e atrás de alimentos e não, se não tivermos essa palavra, nós não estamos alimentados e vamos ficar buscando. E dá para nós entendermos que uma ovelha apenas, não sei se ela chegou ali recentemente, como era essa ovelha, mas ele fala de uma. E ele deixa 99 e sai em busca. E eu comecei a meditar nessas 99, né? Porque eu não sei se alguém, e eu sei que algumas pessoas têm meus tios, né? Que mexem com fazenda e sabe, o gado, nós não mexemos com gado, quando eles são apacentados, está dentro do rebanho, eles são mansos. Quando eles são criados soltos, irmãos, eles não param, eles não ficam, eles saem. Então, essas 99 que ficaram para o pastor sair, elas eram apacentáveis. Se tivesse uma rebelde, se tivesse uma que não era apacentável, ela destraviava o rebanho. Eu meditei, né? Como eu sou essa ovelha, que tipo de ovelha que eu sou, né? Porque também somos pastoreados, né? Também temos autoridade sobre nós. Nós estamos debaixo dessa autoridade de Jesus. E como nós estamos? Qualquer coisa, como lá a Eva, né? Foi assim que Deus disse que não pode comer de todas mesmo? Gera aquela dúvida, né? Não, e essas 99 ovelhas aqui, elas ficaram, o pastor ir. Eu comecei a refletir, se fosse eu, uma dessas 99, comportaria assim? E o certo é que esse pastor foi, buscou e regozijou-se
por causa que se perdeu. E nós precisamos entender que quando nós nos perdemos é que falta-nos palavra. E nós precisamos, não é o que eu quero, é o que a palavra quer. Eu meditando, né, na nossa igreja, do Jardim Progresso, o que que eu quero para a nossa igreja? Irmãos, que eu cheguei ali, né, conhecendo a realidade de cada um dos irmãos, Elisângela, o meu desejo é que Deus possa salvar os esposos das irmãs ali que não são crentes. Deus conceda-nos um lote que tem lá na esquina, que é o desejo ardente do meu coração. Mas temos que pregar a palavra. O desejo do meu coração, não posso usar isso para atrair o povo. Não é pelo meu desejo, pela minha necessidade, pela minha causa. É a palavra de Deus. Nós temos que alimentar o povo com a palavra, não é com o meu desejo, com a minha vontade. A dracma, da mesma forma, nós vamos perceber que aqui fala, se ela perder, o que ela vai fazer? Vai acender a candeia, que é luz, e vai arrumar a casa para encontrar. Então, significa que ela deixou de analisar a palavra, de estudar a palavra, de viver a palavra. Consequentemente, começamos a nos perder na caminhada. Tem uma frase do Martim Lutero que diz assim, ó, não temos como impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas temos como impedir que eles aninhem, que eles façam ninho, que eles façam morada. Nós não temos como impedir que pessoas venham falar coisas ruins, desagradáveis, tentar nos tirar, mas nós podemos não deixar ir para o nosso coração. Nós podemos não deixar a tentação nos vencer, mas vencer a tentação com a palavra. E é só com a palavra que vencemos. E agora o filho pródigo, né? O chamado filho pródigo. Quantas pregações já ouvimos? E o que me chama a atenção é que o filho pródigo, ele era filho. Ele saiu voluntariamente, eu não estou satisfeito, ele tinha mantimento, ele tinha palavra, ele tinha tudo, mas não estava satisfeito, não estou satisfeito. Vamos trazer, né, para a nossa realidade, eu tenho talento, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, vou para onde eu quiser, fazer o que eu quiser. E foi. E saiu, pai, pode ir, meu filho. Entregou para ele tudo que ele tinha e ele foi, deliberadamente. Então, percebemos, né, um pai que tinha a palavra, que deixou, porque é voluntário, servir a Cristo é voluntário, ninguém é obrigada. E ele foi, gastou tudo, irmão, gastou tudo. De repente veio a fome. Olha o que esse filho diz. A fome chegou e agora? Ele vai trabalhar, cuidar de porcos, que eles nem comiam porcos, os israelitas, e ele vai cuidar de porcos e deseja comer da comida de um animal que eles não comem. Do animal eles não comem, agora ele deseja comer da comida desses porcos. E me chama muita atenção, o versículo 17 ele diz assim, e caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui padeço necessidade. Quantos trabalhadores, meu pai, ele fala, né? E ele abandonou tudo isso, achando que podia e foi. Aí ele diz, olha a atitude desse moço, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e contra ti. Tem gente que pensa, eu pequei contra Deus. É que ele diz, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele vai, irmãos. Ele não só pensa, não só fala, ele tem atitude, ele vai. Chega lá, quando o pai o vê de longe, o abraça, o beija. Se agora ele volta como servo. Lembre-se que ele saiu como filho. E ele diz agora, pai, eu quero um lugar para eu comer. Eu quero trabalhar para comer. Voltou humilde, né, irmãos? E eu meditando nisso aqui, eu falei, se ele não tivesse realmente aprendido a humilhar, a ser humilde, a ser servo, quando o pai o abraça, ele poderia pensar, o quê? Vou falar para meu pai que nada, que eu sou servo, eu sou filho. Mas não. O pai o abraça no capítulo 20, versículo 20, quando é no versículo 21, ele recebe o abraço e ele diz, e o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Nós, na nossa caminhada, nós temos ouvido muito, eu sou filho, eu posso isso, eu posso aquilo. E Deus, em todas as sagradas escrituras, Ele quer que nós venhamos depender, que nós sejamos servos. O próprio Jesus, quando estava aqui em terra, Ele desceu da glória, veio aqui nos ensinar em pessoa a ser servo. Capítulo 13 de João, ele vai ensinar, ele lava os pés dos discípulos e fala, olha, vocês me chamam mestre, faze bem.
e faz o certo em dizer porque sou, mas eu estou dando o exemplo lavando os pés. E acontece que nós não queremos mais isso, né? Nós vemos aqui nessa história, o pai não teve participação de ir atrás do filho. O filho voltou, ele alegrou, mas ele esperou porque ele sabia, ele tinha a palavra, ele conhecia os caminhos. Então não tinha mérito do pai. Aqui, na questão do retorno, o retorno veio porque o filho sabia que no pai ele encontraria esse alimento. E o pai esperou e soube. E não a trouxe para si essa, eu fui atrás do meu filho, não. O filho voltou agora servo. Servo. Aí o pai fala, traze uma roupa limpa, sapatos e anel. Muitas vezes nós já chegamos falando, eu quero o anel, eu quero a roupa, eu quero o sapato, anel, status, né, irmãos? Lembra da reconstrução do povo de Israel, quando foram levados cativos, que retornaram, eles tiveram que construir as casas, os muros e o templo de Jerusalém. Templo, né, de Salomão. E eles choraram porque o templo não ficou magnífico como era antes. Quando nós lemos Ageu, e eles vão chorar, a casa não é daquele jeito. Irmãos, Deus não está preocupado com essa aparência. Deus está preocupado com o meu e o seu coração. Como nós vamos nos oferecer a Ele o nosso culto verdadeiro, sincero, sem soberba, porque Deus rejeita o soberbo. Deus não aceita. E é interessante nós meditarmos Davi, o contraste de Saul, né? Davi, ele vivia nessa dependência, pedindo, implorando para Deus deixá-lo, não deixar essa soberba entrar no coração, porque, irmãos, nós somos tendenciosos, mas nosso Deus, Ele nos dá vitória, que nós venhamos a ser servo, né? Nessa nossa caminhada com Cristo, nos nossos atos, nós nos apresentemos como servos, servos fiéis, que quando Jesus voltar, nos encontrar fazendo assim, obediência. E para terminar, eu quero ler aqui em Salmos 19, o Salmo de Davi, que me chama muito a atenção. Eu gosto muito desse salmo, principalmente a parte final dele, mas eu quero ler todo. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, não é aos soberbos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por ele é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Quem, irmãos, pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e libertador meu. Que Deus nos dê, né, um coração assim, capaz de entender, de ouvir a palavra de Deus e sermos fiéis. E no nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, quero estar falando nesse Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Eu farei um plágio, né, de uma mensagem do Bispo Oides, que ele ministrou mais ou menos em 2004 ou em 2005, em uma das confraternizações de jovem, na época, eu secretária, Dom Fernando. E me chamou muita atenção e eu achei por bem, justamente agora, né, em vez de falar jovem, eu tirei como purificará o cristão o seu caminho. E, irmãos, é um plágio. É uma mensagem do Bispo Oides que eu ouvi e me chamou muita atenção. Então, assim, nós nessa caminhada, como nós estamos aqui nesse texto das ovelhas, dracma ou filho, como nós estamos? Ovelha, lembrando, né, que é aquela humilde mansidão, as 99 ficaram ali, conforme lhe fora ordenado. E a outra ele trouxe, e o filho voltou, servo, agora servo, para a glória de Deus.
Que Deus nos abençoe, nos dê muita sabedoria e muita graça de Deus para continuarmos essa jornada. Meu forte abraço em nome de Jesus.